Eu quero Jesus dentro da minha casa. Como deixar Jesus entrar dentro da nossa casa? Nós terminamos o vídeo anterior falando de 3 tipos de metanoia que a nossa família deve sofrer. Aqui João Batista pregou arrependimento. Aqui o apóstolo Paulo prega sobre a mudança de mente, ou seja, transformarmos o mundo com a renovação da nossa mente, com aquilo que a nossa mente sofreu de mudança. E aqui Jesus pregou, que é a de que nós teríamos uma missão, ir pregar aos perdidos. Lucas capítulo 5, 32. As Escrituras diz que após 400 anos de silêncio, João Batista aparece pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 1 ao 2. No meio do nada, João se levanta, chama as famílias e os casais que estão presentes naquele local, o ouvindo, que foram ali para ouvir uma palavra de raça de víboras. Ao que parece, a mensagem pregada por João Batista não serve para muitos pregadores e nem para muitos irmãos hoje, deste presente século. Já que o pastor não pode nem chamar a atenção de alguns irmãos hoje, né? Agora você imagina ir para o deserto e lá você ouvir de um homem que vestia roupa de pelo de camelo e um cinto de couro ao redor da sua cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Mateus capítulo 3, verso 4. No meio do nada, com um homem esquisito, de roupas estranhas e que se alimentava de comidas exóticas, esta parte do texto, ela simplesmente nos ensina que as pessoas jamais olharão para o lugar que estamos, a roupa que vestimos e a comida que você come. Né? Fica aí uma dica para os pregadores: quando damos ao povo a palavra de Deus, não importa o lugar, não importa a roupa, não importa o que nós comamos, o povo vai. Então, preste atenção, ninguém se importava naquele lugar com o que estava ouvindo ou vendo. Eles estavam ali não para serem repreendidos, mas estavam sendo. Porque o que estava acontecendo naquele lugar, naquele deserto, era algo sobrenatural. João Batista estava propondo a todos os casais e as famílias que mudassem suas mentes para melhor. Que eles corrigissem os seus corações e mudassem emocionalmente. Consegue perceber que ele não está fazendo uma proposta subjetiva a ninguém? Você consegue entender que João não está chamando ninguém para viver uma fé baseada em conquistas, em promessas, em suas necessidades e nem de forma ansiosa? Consegue perceber isso? Você consegue entender isso? Ver isso? Quando João diz: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Mateus 3, verso 2. Ele estava chamando o povo para viver uma renovação, uma mudança de vida. A pregação de João era clara para as pessoas que estavam ali presentes. Eu acredito que as pessoas choravam, porque elas estavam reconhecendo o seu pecado. O Robertson,
ele vai dizer assim: João fez um apelo aos que o ouviam para que fizessem uma mudança radical e fundamental em toda a sua atitude espiritual. Robertson diz: João estava exigindo dos casais e das famílias que elas sofressem uma revolução espiritual. A palavra na língua portuguesa é arrepender-se, que vem de uma palavra latina tardia que significa lamentar. Sabia disso? Logo, poderíamos pensar que João estava exortando o povo a se entristecer. Não. Na verdade, ele estava dizendo que a tristeza que viria a existir era por causa da mudança que o povo viria a sofrer. O apóstolo Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 7, 9. Agora eu me alegro, não porque vós vos entristecestes, mas porque vos entristecestes para o arrependimento. Porque vos entristecestes segundo a vontade de Deus, de maneira que em nada sofreste dano por nós. Coisa linda, né? Por que eu digo isto? De repente você está aí sentado, nos vendo e ouvindo, e de repente vendo no tablet, no telefone, na televisão. Não há possibilidade, irmãos, alguma da sua casa ser regenerada espiritualmente se primeiro não houver uma transformação moral. Como exemplo, nós temos a casa de Eli e de Davi, pais dedicados e abençoados à obra do Senhor, mas que protegeram demais os seus filhos, esquecendo-se de que eles podem fechar os olhos para tudo, mas as consequências dos nossos erros, uma hora, nós iremos sofrer. E não só Eli como Davi sofreram as consequências dos seus pecados, mas também seus filhos. Entende agora o motivo pelo qual João não pregava reforma, mas regeneração. Quando a sua casa se rende ao Senhor, Deus não os convida a fazer reparos, consertos e emendas. Entende? O convite de Deus é para que a sua casa, ela renasça, ela nasça de novo, ela passe por uma transformação da mente, algo que a levará a uma vida nova em Cristo. Ou seja, Deus te convida ao novo nascimento, à reprodução de uma vida nova, a deixar os seus pensamentos antigos e renová-los em Deus. Logo, nos perguntamos: como estão os casais e as famílias brasileiras hoje? Você conseguiria me responder? Porque se você percebe como eu, você está vendo que o cenário parece o mesmo, que os tempos mudaram, mas as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. O fato aí é que Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Por isso, nossa mensagem neste segundo vídeo da série é arrepender-vos. Reconheçam os seus pecados para que vocês possam experimentar no interior de suas casas a completa regeneração. Que coisa linda! E aí eu cito o 12,
O Tozer, ele diz assim: como é terrível contemplar uma igreja repleta de casais e famílias, e aqui ele fala para os irmãos que estão dentro da igreja. A igreja está repleta de famílias que foram perdoadas. No entanto, essas famílias, esses casais ainda amam o pecado e odeiam a vereda da justiça. Ele diz: se o altar da nossa casa não sofrer uma metanoia, a questão toda deve ser vista como uma vitória do diabo. E é triste isso, né? Portanto, casais e famílias, assim diz o Senhor a todos vocês: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas atitudes perante os olhos, parai de fazer maldades, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai os oprimidos, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Isaías 1, 16, 17. Por que eu digo isto? Porque tudo o que está fora do lugar, em seu casamento ou em sua casa, precisa ser consertado. Precisa sofrer uma verdadeira mudança em seu interior. Porque você e a sua casa estão preparando, preste atenção nisso, você e a sua casa estão preparando um caminho para aquele que vem. E no dia da sua vinda, ele separará todos os que são dignos. E eu espero que a minha família e a sua, naquele dia, possa ouvir do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus, que Deus nos ajude, amém, que Deus te abençoe grandiosamente, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e te ensine a louvá-lo, a exaltá-lo, glorificá-lo cada dia mais e mais. Deus te abençoe, graça e paz. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus.